Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais análise de filmes, né? Dessa vez nós vamos analisar o filme O Poço, da Netflix, um filme que traz uma metáfora muito interessante. Fique comigo que a análise começa agora. Bom, nesse filme a gente pode identificar pontos muito interessantes para o despertar espiritual, principalmente na questão de hábitos, né? Principalmente na questão de humanidades que já tivemos no planeta Terra, várias, né, civilizações aí que são declaradas na história, onde a fome, né, e onde a gula foi bastante exorbitante. Quando você entende que todo filme ele traz em si uma analogia, ele traz uma metáfora, você não só assiste para se chocar, mas também para aprender, para poder identificar o que mais importante tem nessas metáforas e o que elas passam de valores. Muitas vezes, em filmes como esse, que é cheio de cenas assim chocantes, que, né, muitas vezes você pensa que o mundo é perfeito, mas isso existe aqui agora, né? Nós não sabemos como que isso funciona porque está todo mundo na zona de conforto. Quando você enxerga que a África tem, né, milhões de pessoas, né, à beira da miséria, passando fome, que você vê no Brasil ainda tem cidades e tem bairros e tem regiões onde as pessoas estão morrendo de fome. As pessoas estão morrendo de fome comendo lixo. Aí você olha um filme como esse e acha que esse filme é surreal. Isso não é surreal. Isso acontece nesse planeta, nesse momento, nessa humanidade. Esse poço, ele é como se fosse uma separação social de classes, né? Onde você já identifica ali que quem está em cima tem mais vantagem e quem está embaixo, né, tem desvantagens. E veja bem, nesse poço tem essa migração, ou seja, hora você está em cima, hora você está embaixo. Se você sobreviver, você consegue ficar por mais tempo. Se não, tem pessoas que entram voluntariamente e tem pessoas que entram compulsoriamente. Bom, essa analogia ela traz esses pontos que, no final das contas, você não precisa pegar como tão fortes, a não ser justamente isso. Veja bem, aquela mensagem que foi passada inicialmente, da questão da solidariedade, da questão da fraternidade, onde se cada um fizesse a sua parte, todos, né, teriam como sobreviver, mas de algum modo, pelos níveis que foram identificados no poço, era quase impossível. E a analogia ela fica assim bastante forte, justamente quando você vai enxergando que a pessoa entra com uma amnésia. Se você identificar que o personagem lá, quando ele acorda no poço, ele nem lembra, ele nem sabe o que é aquilo, por que ele está ali, depois a memória dele vai voltando. Ou seja, se você analisar os infernos que estão declarados aí, e a gente pudesse elaborar um para gula, esse seria o perfeito. Por que o perfeito? Porque, veja bem, as pessoas que estão do primeiro nível até ali, vamos colocar o 50º, né? Vamos, né, supor, elas ainda comem, e comem muito, sem se preocupar se o mundo vai acabar, comem por comer, e no desespero de aquilo nunca mais ter. É incrível você analisar que algumas pessoas fazem isso numa festa, fazem isso na residência, mas profundamente vamos olhar a análise da vida atual e ver se você não enxerga isso na sua vida. Quantas pessoas, em momentos complexos, a pessoa vai lá e compra coisas desnecessárias? Quantas vezes você foi no mercado e comprou comida além do que você precisava, além do que a sua família precisava,
E de repente você vai vendo jogar lixo no lixo, mais e mais. A abundância, a prosperidade, ela não está no desperdício. Eu sei disso claramente porque quantas vezes eu joguei comida fora? Quantas vezes a gente vê muitas pessoas jogando comida fora, como se isso fosse algo banal. E existe uma lei, a lei da economicidade, a lei da economia, que é uma lei universal, e todos os seres que não aprendem a viver com essa lei vão pagar. Porque quando você infringe uma lei da Terra, você tem uma pena capital, né? Uma pena que para o roubo é uma coisa, para a morte é outra. Cada uma tem o seu tempo de prisão ou a sua pena relativa. Mas quando nós falamos de leis universais, nós temos penas que são, se você quiser realmente ter uma vida numa tranquilidade, ter uma vida realmente sem nenhum problema, que a gente diz assim no campo dos testes espirituais, é muito bom você não desperdiçar. O desperdício e a gula, eles criam essas vidas que você enxerga de miséria absoluta. Nós não defendemos jamais que essas reencarnações compulsórias na Terra, elas são produtivas no seu 100% dos casos. Mas vamos fazer analogias, né? Se você hoje vive na abundância, numa cultura onde tem conhecimento e tudo, e você não dá valor naquilo, você não contribui para o mundo avançar, você não contribui para que as coisas sejam, né, realmente um bem comum a todos. Se você simplesmente pensa no seu bem-querer, no seu bem-estar e que o outro lado não é problema seu, você está caminhando contra as leis universais. Porque a lei da unidade diz que tudo está interconectado. A partir do momento que uma posição começa a desregrar, ela está afetando todas as outras. Então, nós devemos ter um comportamento, quando analisamos esses filmes, como um despertar. E principalmente, como vocês enxergam ali, no quesito desperdício, no quesito excessos, no quesito qual é o primordial. A mensagem que fica passada quando eles encontram a menina no final, no último nível, e a menina intacta. Se você pegar o que eles tentaram passar, você vai entender a pureza. Olha bem, a criança, ela, acima de tudo, ela é um ser ainda não corrompido. Porque a Matrix, ela tem essas questões muito interessantes. A partir do momento que você nasce, você recebe um monte de traumas, você recebe um monte de coisas, e você vai para a escola um monte de coisa, e na família um monte de coisa, e você vira um adulto totalmente idiotizado. É o que a gente vê aí na grande maioria. As pessoas não pensam por si, são simplesmente repetidores, repetem fatos constantemente nesses grupos, né, de evolução espiritual, nesses grupos, né, do despertar espiritual, nesses grupos aí que a gente tem, inclusive eu já criei alguns. Eu vejo pessoas que eles compartilham coisas sem nem ler. Então, na análise desse filme, você tem várias metáforas. O viver automático, aquela pessoa entrou justamente para parar de fumar. Olha bem, para você, depois que termina de ver tudo aquilo ali, acha que fumar. Quando ele encontra com o amigo dele lá, ele terminou simplesmente findado aquilo que ele começou, e ele não vai fumar, né? Com certeza não. O bom é justamente você pegar em tempos como esses que nós vivemos atualmente, nesse século 21, onde a abundância está estarrecedora. Você vê comida, você vê modernidade, você vê conforto, você vê tudo sendo disponibilizado em grande escala, e o ser humano simplesmente sendo um consumidor voraz e nunca enxergando o que está na plataforma abaixo.
Quando você vai num shopping center, que você come uma comida daquela muito bem elaborada, você paga no cartão de crédito, você sabe o que fica por nível abaixo? É muito engraçado, né? Que as pessoas não entendem essas metáforas como um objeto de reflexão. Muitas vezes uma pessoa mora numa mansão e a poucas quadras tem casas com pessoas passando fome. E pessoas que comem restos de comida. Quantas vezes você saiu do seu prédio, ou da sua casa, ou da sua residência, e você viu gente rasgando lixo, procurando comida, ou procurando uma latinha, ou procurando algo? Então, isso aí tudo são elementos, não é para chocar você, não é para deixar você sensível, eu não tenho esse papel, mas para deixar você acordado. Opa, eu tenho uma oportunidade grande de poder dar um passo para a minha disciplina, para que eu seja um ser humano que siga a lei da economicidade, um ser humano que vou ter aquilo que eu necessito. Porque toda vez que você usa o que é seu, aquilo que é de justiça, né, seu, ou seja, se você tem que comer tanto, se você tem que usar tanto, se você tem que ter tanto, você pode ter certeza, não há um desequilíbrio. Se todo mundo nesse planeta, pense em você, tivesse o necessário em roupa, comesse o necessário em comida, vivesse com o necessário que tem que viver, nós teríamos um planeta sem nenhum problema social. Não faltaria nem emprego. Por quê? Porque não precisaria dessas produções loucas. Você vê mercados abarrotados, jogando comida fora, vencida, aos quilos. Produtos sendo jogados porque se produz numa escala por causa do consumismo. Agora, nós estamos num país capitalista, nós estamos em país, né? Nós estamos no Ocidente e aqui nós não queremos sair do capitalismo porque teve um momento que o personagem foi questionado se ele era comunista, socialista, por causa da divisão justa. E aqui eu digo para vocês, esse filme ele retrata muito bem sobrevivência. Ele não retrata ideologia política. Ele não retrata isso. Porque se você for pensar nesses níveis comunistas, socialistas que hoje tem no planeta, é só você olhar a Venezuela. A Venezuela é um poço ao céu aberto. Você pode olhar vários países aí que tem esses regimes autoritários, são um poço ao céu aberto. Quem vive no Brasil vive num paraíso. E é muito fácil você, né, muitas vezes fazer críticas sociais, ideológicas e políticas quando você está no paraíso. Porque você não está no inferno. Então, muitas vezes, esses filmes, eles trazem isso. Reflexão profunda. Esse filme ele foi indicado para mim por um irmão da lista de transmissão. Eu olhei muitas vezes a sinopse desse filme e não dei muito valor. Até porque a chamada desses filmes, ela é muito forçação de barra. Você olha... E como nós temos essas comunicações, né? Por exemplo, de você sempre se sintonizar com mensagens positivas, de você estar criando sempre com uma mente positiva. Mas se você não calibra a tua vida em entender qual é a tua bolha, você pode morrer sufocado nela. Quantas pessoas, né, estão hoje passando fome? Você já pensou nisso? Quantas pessoas não tem hoje na comida da sua mesa, por exemplo, pessoas, né? São 5 pessoas comendo e tem comida para 30 pessoas. Quantas pessoas tem que fazem isso, né? São muitas. E aqui a gente não está querendo podar ninguém. Você tem que viver uma vida em abundância, sim. Você tem que viver uma vida, né, realmente regrada à prosperidade, mas com equilíbrio, com amor, com consciência. O capitalismo é a melhor ciência que a gente enxerga, desde que você seja racional. Porque no capitalismo você conquista e tem o poder de compra e tem a liberdade de escolher o que você quer. Mas as pessoas não entendem que ele tem uma faca de 2 gumes, que é essa.
que ele deixa você livre. Por quê? Porque esse é o contexto universal. Nessas colônias, igual à Terra, que tem projetos embrionários de humanidades. Só que a lei da economicidade, ela age no universo todo. Existe abundância sim, porém não desperdício. Caso você desperdice, você vai pagar caro. Existem várias psicografias que falam casos curiosos. Eu lembro de um que contava mais ou menos assim. Uma costureira, toda vez ela pegava os fios e ela aparava os fios muito grande, ela desperdiçava muitos fios de linha, ela pagou caro por isso. Eu não lembro a história toda, mas olha para você ver o nível. Fios de costura, desperdício. E aí olha aí na sua casa, olha no seu viver, você não está desperdiçando nada? Aí a pessoa termina de ver essa análise e fala, nossa, que coisa pesada, né? Se isso não me fez bem nenhum. Claro, tocou dentro de você. E aí você não assistiu o filme, talvez nem vá assistir. Mas eu recomendo que quando você assistir o filme, você observa isso. Não fica observando o terror das mortes, mas a profundidade da metáfora. A única coisa que tinha valor no poço era a sobrevivência com o necessário. Se você ficasse com uma comida no seu nível, você morria ou queimado ou congelado. Você já pensou nisso? Que profundidade! Então, assim, muito profundo, muito, assim, mais coisa. Claro que eu estou trazendo aqui uma visão, né, para você entender que as mortes ali simbolizavam o limite entre o racional e o instintivo primitivo. Todos que estavam ali desfrutavam uma gula avassaladora e depois uma fome monstruosa. São metáforas, tem muito mais. Se você procurar na internet, claro, tem muitas analogias e tudo. Essa é a minha como orientador espiritual, que assisti com o coração aberto, sem nenhuma intenção de manipular a informação ou li nada. Não gosto de ler, gosto de tirar as verdades que eu constato dentro do meu íntimo. E isso me criou uma boa reforma íntima. Um filme como esse, ele consegue sim me transformar e me ver. Você vai dar valor até num copo d'água que você joga fora. Quando você lembrar que tem lugares no planeta que não tem água para beber. Mas isso tudo não é para meter medo em você. Mas isso tudo não é para deixar você mal. Mas isso tudo não é para deixar você aterrorizado. Isso tudo é para deixar você mais desperto. É para deixar você mais feliz. É para deixar você mais consciente. Porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter abundância. Você nasceu para ter prosperidade. Prosperidade é o equilíbrio de tudo na sua vida. Prosperidade não é riqueza. A riqueza é um estado transitório para se aprender algo, não é um destino mútuo de todos. A riqueza, repito, é um estado transitório para se aprender algo, mas não é algo definitivo para ninguém. Faça suas reflexões. Se você tiver uma análise complementar, deixe nos comentários. Eu faço essas análises com muito amor no coração, com muito desprendimento e principalmente eu vou colocar alguns complementos aqui no final para que nós possamos fazer reflexões e justamente crescer muito espiritualmente. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar comigo nesses materiais. Gratidão, gratidão e gratidão. Aqui tem uma pergunta assim: devemos estocar mantimentos durante essas crises? Estocar mantimentos? A lei é você dividir o alimento que você tem, não estocar. A lei é o contrário. A lei é você dividir o seu alimento, não estocar o alimento. Agora, claro que as mentes racionais
as economias, as leis da terra, mandam sim você estocar alimentos. Principalmente se souber que certas coisas estão aí às portas, que a fome está às portas. Você vai estocar alimento? Eu não sei o que você vai fazer daquele alimento, porque aquele alimento vai te envenenar no fim. Porque a lei não é esta. Não há alimento para ninguém, você divide o teu, não estoca. Que é isso? Veja como nós somos completamente desencaminhados. Outra pessoa pergunta, dentro deste plano não de confusão humana, terrestre. Não que a pessoa esteja confusa, o plano terrestre está confuso. Como estar corretamente no serviço de prevenção da fome que irá acontecer nos dias que se aproximam? Bem, nós estamos ouvindo falar há mais de 2000 anos da fome, porque as profecias não estão no tempo cronológico. Então, se há 2000 anos atrás houve um profeta que via no tempo real, ele há 2000 anos atrás pode ter visto uma coisa que está para acontecer agora. Compreende? Porque ele não está no tempo cronológico, ele está no tempo real. Prevenção da fome, planetariamente, só faz isto quem não conhece as profecias. Ou quem não tem noção de nada, não tem consciência do que está se passando no mundo. Eu não sei se pode haver um trabalho de prevenção da fome. Pode haver 1% de resultado, se tanto. Mas o que a humanidade está plantando como ação, ela vai colher isto. E ela vai colher a fome. Como nós podemos trabalhar isto? A esta altura das coisas, nós podemos trabalhar não só isso, mas qualquer outra coisa em nós mesmos. Porque nenhum de nós pode esperar que esta humanidade de superfície agora, a esta altura, mude de rumo. Esta humanidade está caminhando para um processo de purgação, para depois começar um processo de reencontro de si mesmo e de reconstrução. Então, prevenção de fome é cada um de nós que, conosco mesmos, cuide disso. E como é que eu vou cuidar disso se eu tenho que comer, se eu como à vontade, se eu não estou entre os famintos? Porque nenhum de nós está entre os famintos. Não estamos no grupo dos famintos. Porque as coisas que fizemos em vidas passadas nos permitiram que neste momento tenhamos o que comer. E outros fizeram coisas que já estão famintos. Já estão morrendo de fome. Em parte é karma deles. E em parte é inconsciência nossa. Inconsciência nossa. Que não nos perguntamos como podemos equilibrar isto. Como podemos fazer alguma coisa. Mas a indiferença da humanidade, a indiferença é uma coisa notória e reconhecida. A nossa indiferença para com o próprio reino humano, para com o reino animal, nem se fala. E para com o reino vegetal também somos completamente surdos, mudos, cegos, indiferentes. Não vemos o que o homem está fazendo com o reino vegetal. E quando vemos, nada fazemos. Somos passivos. Porque achamos que são os outros que devem ver isto. Que eu devo ver outras coisas. Eu não sei o que eu tenho que ver, se não é aquilo que está na minha frente. Aquilo que está na minha frente é o que eu tenho que ver, não os outros. Está na minha frente, está para eu ver aquilo. E eu tenho que olhar e tenho que ver o que eu vou fazer. Em que plano eu vou trabalhar, em que nível eu vou colaborar para aquilo. Então, se eu quero estar em serviço diante da fome, eu começo, eu pessoalmente, por me abster da gula. E não comer nem um grãozinho de arroz a mais do que o meu corpo necessita. Então, se existe fome, e eu não sou uma pessoa que possa resolver isto, porque nenhuma pessoa pode resolver isso, só cada faminto é que pode resolver o seu problema. Então, não posso resolver a fome do outro. Não posso resolver
a fome na Etiópia, não posso resolver a fome na Índia, não posso resolver a fome aqui, perto de nós, a 50 metros. Não posso resolver isto. Mas eu posso, comigo, me abster da gula. Então tem gente que não tem o que comer? Tem. Você não pode saciá-los? Não, eu tenho coisas prioritárias para fazer. Porque a gente tem sempre outra coisa mais importante para fazer. Então você se abstenha da gula, pelo menos. Pelo menos coma só aquilo que o seu corpo pede. E se quiser ter saúde, quando a humanidade já está doente, visivelmente doente, você, quando perceber que já comeu o suficiente, pare um pouquinho antes. Pare um pouquinho antes. Fique com um pouquinho de fome. Isto é muito bom para a sua saúde. E isto é muito bom espiritualmente também. Porque aquele pouquinho que você deixou de comer, você veja como faz para encaminhar aquilo. Você veja, os cães estão todos famintos na rua, os gatos estão todos famintos, os pássaros não têm mais o que comer. Enfim, o mundo está aí, está à nossa volta. E se nós não fizermos isto, individualmente, não? Porque não pretendamos que a humanidade vá sequer pensar nisto. Se nós não fizermos isto, individualmente, estamos entrando em um karma coletivo direto. Estamos entrando em um karma coletivo. E dentro do karma coletivo, não há anjo que possa interferir. Mesmo que você tenha um anjo ao seu lado, mesmo que você acredite nisto, ou que você já o tenha visto, ou que você já o tenha contatado, ele não vai poder fazer certas coisas que ele poderia, mas ele não vai poder fazer certas coisas. Se você se introduz neste karma coletivo, que só faz espantar toda a hierarquia angélica. Espantar, afastar, repudiar. Está claro isso para vocês? Olha, eu estou falando em palavras muito televisivas, mas eu acho que é preciso, acho que é necessário. Vai chegar um momento, porque muitos pensam, não, mas eu tenho recursos, isso para mim nunca vai faltar. Bom, está escrito num certo livro que vai chegar um momento em que mesmo tendo recursos não vai encontrar o que comer. Ou a gente vai cuidar dessas coisas, para, cuidando destas coisas, nos desobstruir um pouco, para podermos receber outras, porque com canais obstruídos não se pode receber nada de sutil. Se a sua mente é crítica, ela jamais pode colher algo da pura intuição. Ela colhe dos níveis invisíveis e pensa que é intuição, mas não é.